Bem com a Vida, com Pastor Rogério Amorim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia Campos Gerais, bom dia Litoral, tá coisa boa, né? Principalmente nessa época do ano, né? Bom dia às muitas outras cidades até onde nós chegamos através da televisão em mais esse dia que o Senhor nos dá a viver, que seja para a sua glória e que seja para a nossa bênção, evidentemente, né? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. 2019, eu sei que eu pude contar com você, com a sua simpatia, com a sua oração, não é? Obrigado mesmo por vocês existirem e obrigado por nós retomarmos nesse novo ano com uma audiência ainda multiplicada, eu tenho certeza, não é? E nós estamos aqui justamente para falar do grande amor de Deus. Nós estamos aqui para convidar você e a sua casa a virem estar conosco. Você não pode mais continuar assim, tico-tico no fubá, né? Você tem que se firmar, você tem que criar raízes em algum lugar. Você não pode ficar de galho em galho como um passarinho, de maneira nenhuma, não é? Está na hora de você entender que tanto você quanto sua esposa ou seu marido tem que ter raízes e os seus filhos vendo isto também vão ter raízes, não simplesmente numa denominação, mas aqui na palavra, né? Que é o que nós procuramos aqui em Campo Comprido ensinar com todo cuidado, com temor e com tremor, sem inventar, sem essas profetadas que existem por aí, embora eu acredite em profecia, é evidente, não é? Sem os extremismos nem para lá nem para cá, né? A extrema liberalidade, nem esse fanatismo religioso maluco aí que faz as pessoas não temerem a Deus, mas terem medo de Deus, que é muito diferente e é muito triste também por outro lado, né? Então, escola bíblica dominical, classes para todas as idades, culto todos os dias, né? Esse ano nós retomamos o Instituto Teológico Quadrangular. São mais de 60 apostilas diferenciadas nos 3 anos de curso. Você já pode fazer a sua matrícula, só que vai ter que vir aqui em Campo Comprido, né, na Catedral Quadrangular, para conversar com a secretaria competente, né, dessa área e se matricular, pois em março já estamos retomando um ano letivo, né? E você vai amar o Instituto Teológico Quadrangular, não tenha dúvida disso. E com todo respeito aos demais, né, que são muito abençoados, sem dúvida nenhuma, e tem mais uns 3 ou 4 em Curitiba, você vai ter muita qualidade no ensino e muito conforto no que diz respeito ao espaço físico, um estacionamento fechado, com empresa de segurança contratada, cuidando de tudo isso, né? Com múltiplas salas para que as diversas classes, né, possam ser ensinadas com tranquilidade e tudo mais. Então, este ano, você está desafiado a ser um aluno do Instituto Teológico Quadrangular aqui em Campo Comprido, Ecoville. E está desafiado a vir com sua família, congregar conosco, se reencontrar com Jesus aqui conosco, ouvir uma palavra. Talvez você, não apenas o ano do passado, mas a sua vida não tem sido nada daquilo que você sempre sonhou. Ele pode consertar esse negócio. Pode, não tenha dúvida disso, né? Ele pode fazer todas as coisas novas, deixar o passado exatamente no lugar do passado, lá para trás, né? Para que a gente viva um presente abençoado, feliz e um futuro certo, né? Um futuro seguro, né? Então é o que eu estou desafiando você. E também estou desafiando você a participar de um outro projeto que nós temos na igreja aqui, que é maravilhoso, que é a Universidade da Família. Cursos extraordinários para homens e para mulheres, um discipulado profundo, diferenciado, com muita qualidade, onde você vai aprender quem você é aqui, quem você pode ser, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não é? É diferenciado, não é?
Então eu espero você nesse novo ano, espero a sua família nesse novo ano, e eu espero que esse novo ano seja o melhor já vivido por todos nós, em nome de Jesus. E eu gostaria de chegar até você com uma das muitas mensagens que temos ministrado aqui na igreja. Participe de um culto conosco agora. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Trouxe Bíblia? O penúltimo profeta do Velho Testamento, Zacarias. E o versículo 13 do capítulo 7 de Zacarias diz assim: e aconteceu que, como ele clamou Deus, né, e eles, povo, não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E esse versículo, se eu quisesse transformar num português bem de hoje, agora, do momento, né, era só dizer, tudo isso que eu falei, Deus está dizendo assim: quem não ouve não é ouvido. Quem não presta atenção, atenção nenhuma terá também, né? E como eu disse, o Zacarias foi um dos profetas, dos mais importantes, num dos períodos também mais importantes da história de Israel, do povo de Deus, né? Era contemporâneo do profeta Ageu, e ambos tinham como alvo, tinham como missão, tinham como ministério da parte de Deus, encorajar os judeus na reconstrução do templo que estava parado, destruído, e a reconstrução parada já há 16 anos, né? E apesar de estarem autorizados por Ciro, que foi quem destruiu Jerusalém, botou tudo abaixo aquilo lá, não é isso? Embora autorizados pelo próprio Ciro, que se condoeu daquela situação, daquele povo, sem uma referência e tudo mais, permitiu que eles retornassem à Palestina, mas mesmo assim, eles estavam tão desanimados, que Deus procurava motivá-los, usando profetas, falando com cada um, mostrando a importância que seria a reconstrução do templo, não para ele, Deus, mas para o seu povo, em fazer alguma coisa em favor do seu Deus, né? No entanto, Deus falava, e eles simplesmente faziam aquilo que a gente fala, ouvidos moucos, né? Ou seja, entrava por um ouvido, saía pelo outro ouvido, como muita gente na igreja. Ouve a palavra, e não muda de vida, continua no mesmo erro, cometendo os mesmos delitos, só vivendo como eles, uma vida religiosa, sem ação, acomodados, letárgicos, jogados nas cordas, desanimados. E o objetivo, né, de uma palavra como essa, é saber que a obediência é a chave para que nós sejamos atendidos por Deus. Vou contar um segredo para vocês: no céu não vai ter assembleiano, não vai ter quadrangular, não vai ter batista, não vai ter, só vai ter um tipo de gente lá: os obedientes. E a obediência é a chave do sucesso na vida de todo e qualquer homem e mulher de Deus. Tem homem e mulher de Deus aqui hoje? Amém. E você tem que se assumir assim em Cristo, e parar de chorar as pitangas, como a gente diz, e parar de viver só pedindo oração. Não está errado pedir socorro, eu peço oração. Aliás, ora por mim, né? Os crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, né? Ora por mim, eu oro por vocês. Eu todo dia de manhã eu oro por vocês, por essa igreja. Eu não digo cada um de vocês, que não tem como, né? Aí eu vou ficar o dia inteiro só para citar o nome de todos vocês. Todo dia não faz mais nada na vida, mas eu oro por essa igreja. Por quê? Porque eu sei quantas vezes eu vi isso acontecer na minha vida. Quantas vezes eu vi isso acontecer. Até hoje tem pessoas e pastores inclusive que me agradecem: Rogério,
bendita a hora que você levantou a mão e disse aquela palavra. Tudo desencadeou na minha vida, no meu ministério, na minha igreja, passou a acontecer. Passou a acontecer por uma coisa muito simples. Eu mandei acontecer, uai. Tem que acontecer. Mas eu não mandei no nome do Rogério, nem do presidente. Eu mandei em nome de Jesus. E você pode. Ordene a bênção sobre a sua casa. Ordene a bênção sobre a sua família. Ordene a bênção sobre os seus filhos. Muitos filhos estão aí largados nas drogas, filhas prostituídas e tudo mais, porque o pai e a mãe nunca se preocupou em interceder por eles, em orar por eles. E hoje estão chorando o desleixo, a falta de oração. Por quê? Porque não tinham o conhecimento da sua posição em Cristo, nem sabiam que podiam orar. Orar é coisa para pastor, é nada. Orar é coisa para filhos e filhas de Deus. Amém? Então bota em prática isso que eu estou dizendo para vocês. Outra coisa terrível para anular oração é duvidar quanto ao valor da oração. Como disse o Tiago, vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir. Como o próprio Tiago diz, que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta, esse tipo de coisa não chega em lugar nenhum. Você não pode duvidar do valor, do poder da oração. Saber que você não está perdendo minutos, você está investindo tempo na sua eternidade e na bênção sobre a vida daqueles que te cercam. O não pedir, ou o não saber pedir, também é uma coisa muito complicada. Atirar para qualquer lado, generalizar, não funciona isso, gente. Se você vai num restaurante e você quer comer um macarrão, o que você pede? Feijão? Não, você diz para o garçom, eu quero macarrão. Então, procure ver de onde vem o ataque, de onde vem a coisa, e parta para cima decidido em nome de Jesus. Se está acontecendo alguma coisa de ruim na sua casa, eu até posso ir, os pastores da igreja até podem ir, mas você não precisa que a gente vá lá, por uma razão muito simples. A tua casa não é meu domínio, é teu domínio, e também não é domínio do capeta, é teu domínio. Então você simplesmente tem que levantar a sua voz, tem que ler o Salmo 91, por exemplo, para se encorajar e para amedrontar o outro lado, e simplesmente dar uma ordem: capeta, essa casa é pequena demais para nós dois, alguém vai ter que sair, mas a escritura está no meu nome, então some daqui em nome de Jesus. Parece uma brincadeira, mas é verdade. É assim que funciona. O princípio de expulsar o demônio de uma pessoa é o mesmo princípio para expulsá-lo de qualquer lugar, do casamento, da vida, seja lá, do que for, afinal de contas, do trabalho, da empresa. E você pode fazer. Não é que você pode, você deve fazer. Você deve fazer. Vai dar uns arrepios, coisa e tal, tudo mais, mas não esqueça: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele não vai se arrepiar não, ele vai fugir de você, porque ele sabe que o maior está em você, e com esse ele não pode. Amém? Mas ele tem que saber disso. Outra coisa que arrebenta com a oração, o resultado final da oração, são as orações negativas. Não fica ruminando fracassos. Não fica ruminando fracassos, coisas passadas, perdas do passado, alguma derrota do passado. Não fica remoendo essas coisas. Deixa o passado no passado e olha para o futuro. Porque o futuro você pode escrever, o passado você não tem como reescrever ele de maneira nenhuma. Faz como Paulo diz: deixando para trás as coisas que já não têm mais importância na minha vida, eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo.
Amém? Então para de fazer orações derrotistas. Deus não vai te abençoar porque você se coloca diante dele: Senhor, eu sou um parasita, eu sou o quê? Uma ameba. Você não é isso. Se coloque diante dele como aquilo que você é. Você é filho, você é filha, se colocando diante do Pai. Que é isso? Você é herdeiro, você é sacerdote, você é tanta coisa que está escrito na Bíblia que é melhor você ir procurar, porque eu já estou cansado de te falar dessas coisas. Está na hora de você assumir isso, né? Outra coisa são orações vazias, orações sem expressão, sem interesse real. Como muitas vezes pessoas, já falei para você: vem aqui, pastor, ora por mim pelo quê? Eu vou dizer: olha, volta outra hora que você saiba pelo quê, porque eu já estou cansado, não vou gastar mais palavras aqui, só orando pelo eu tenho que saber pelo quê. Ora pela minha doença. Que doença? Pastor, vai lá em casa e ora pelo meu pai, ele está morrendo de câncer, mas não diga que ele está com câncer, tá? Então eu vou orar pelo quê? Por erisipela? Por coceira? Por sarna? Eu tenho que dar nome e mandar embora pelo nome. Quantas vezes naqueles cultos memoráveis que, nossa, forrava de gente, tudo endemoniado, era um trabalho muito missionário, assim, né? Muito de evangelismo e tudo mais. Quando a gente ia citando as doenças, era grito para tudo quanto era lado, porque não eram doenças comuns, eram espíritos de enfermidade que estavam no ventre de uma mulher, numa criança, ou seja lá o que for. Quando você dizia o nome, não dá, não tinha para ninguém. Era grito, era vômito, era um esparramo, mas a pessoa saía de lá curada em nome de Jesus. Sabe? Então seja objetivo. Não faça oração vazia, oração sem interesse real. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Que pecados, meu filho? É muito genérico isso, é muito fácil. É que às vezes a gente tem tamanha vergonha do pecado cometido que não tem coragem de dizê-lo diante de Deus. Então Deus também não vai ouvir e não vai perdoar. O que você fez? Rogério, o que você fez? Torci para o Atlético. Aí lascou-se. Tem que dizer a coisa. Tem que dizer a coisa. Tem que lembrar e colocar diante de Deus. Mas aprenda uma coisa: pecado confessado é pecado perdoado e esquecido. Não fica se atormentando por algo que você fez, confessou, recebeu o perdão e fica toda hora fermentando aquela coisa. Isso não agrada a Deus. Isso demonstra que você não acredita no perdão dele. Isso demonstra que você está invalidando o poder do sangue de Jesus na sua vida. Senhor, abençoa todos os aflitos do mundo. Quantos bilhões, Rogério, que você quer que eu abençoe? Não. Ora pela África, determinando. Ora pelo Sudão, ora pela Nigéria, e assim por diante. Objetiva a tua oração, dá nome aos bois, como a gente costuma dizer, seja claro, e você vai ver o que passa a acontecer na sua vida a partir de então. O que você quer, Rogério? Eu quero ver. Então veja. Foi uma coisa tão absurdamente simples, né? Por quê? Uma pergunta respondida objetivamente. Então é isso que nós precisamos entender. E a outra coisa que nós precisamos entender para não invalidar nossas orações é a resposta divina. Muitas vezes a gente não entende. Você tem que saber que Deus responde sempre a tua oração e a sua resposta é sempre a melhor. Mas, dependendo do caso, a resposta pode ser não. Então não faz beicinho.
Aí a moça mais bonita que estiver aqui vai dizer assim, eu quero casar com o pastor Rogério. Deus vai dizer, não, ele já é casado com a Marilza. Entende? É o melhor para você. Brincadeira, usa essas coisas como uma brincadeira para ver se você entende mais fácil o que eu estou querendo colocar aqui, né? Pode ser que a resposta seja, Rogério, hoje não. Deus já me deu uma resposta como essa. Eu vou te dar o que você me pediu, mas não agora. Antes eu tenho outra coisa para você fazer. Depois, só que agora eu não quero mais. A não ser que ele queira que eu queira. Aí tudo bem, mas realmente não tenho mais interesse. Esse tempo já passou na minha vida. A resposta dele pode ser, Rogério, pensa bem. Você não sabe o que você está pedindo. Deixa a emoção de lado e ora com razão. E eu vou te justificar. Eu vou conceder o que você quer. Mas isso que você está pedindo, se eu te der, rapaz, você vai se dar mal. Sabe, então, você pode não entender a resposta de Deus, mas uma coisa você tem que saber, Deus está respondendo. O Sedex de Deus já está a caminho. Nem tudo é imediato. Muitas coisas são paulatinas na nossa vida, vão se acrescentando. Por isso que eu sempre digo para vocês uma coisa interessante que eu tenho aqui. Meu Deus, quase 40 anos, tem uma fitinha ali de coisas que eu vinha pedindo a Deus incessantemente, orando, jejuando, em retiro e tal, não sei o que e tudo mais. Coisas que hoje você olha, moleza. Mas quando eu pedi, impossíveis. E tudo Deus me concedeu. Entre outras coisas, esse templo. Esse templo. O que nós temos aqui. Viagens que eu fiz pelo mundo. Outras situações que não é da tua conta. Mas é da minha conta, e está na conta de Deus. Não é isso? Então o que acontece? Cada vez que eu vejo esse papelzinho, eu me encho de razão para continuar orando, porque eu sei que se ele atendeu aquilo, o que eu estou pedindo é moleza. Por isso é bom ter alguma coisa sempre assim na sua Bíblia. A data que você começou a orar, pelo que e quando recebeu. E depois só vai acrescentando outras coisas. E deixa com você, pro resto da vida. Um dia teus netos, bisnetos vão encontrar dentro da tua Bíblia, na tua casa. Olha aqui, os pedidos de oração da vovó. Rapaz, não há de ver que Deus respondeu tudo. E vai fortalecer a fé de outros. Com certeza será assim, né? Policia também, outra coisa que bagunça muito a oração, né? Leva a fanatismos, leva a modismos, leva a algumas coisas que não são nada interessantes, são emoções, né? E as nossas emoções são influenciadas por muitos elementos. Saúde é uma delas, né? O humor é outra delas. Os problemas da vida são outros. O tempo é outra coisa, né? Um dia 32 graus, no outro dia 10, a gente até se desequilibra, não é isso? Então tem esse fator, não é isso? Mas as nossas orações não podem ser dominadas pelas emoções, de jeito e maneira. É certo que as emoções são naturais ao nosso lado humano, afinal de contas, né? Deus nos livre se nós não tivéssemos emoções, né? E Deus as usa para o nosso bem. No entanto, precisamos ter cuidado para não permitir que essas emoções nos levem por caminhos errados, que é muito comum. O que eu já vi de fanático hoje completamente desviado dos caminhos de Deus não é pouca coisa, e não foi por falta de aviso. Tenho muito cuidado, principalmente com um crente novo na igreja, que de repente já quer ser mais realista que o rei, já quer saber mais do que Deus sabe da Bíblia, esse tipo de coisa, já quer abraçar com o mundo. Você vai devagar, porque lá na frente o inimigo te prepara um laço e te derruba, porque você não está preparado para enfrentá-lo, né? Então nossas orações devem ser baseadas na palavra de Deus,
devem ser baseadas nas promessas de Deus e não em nossas emoções. Amém? Amém, gente? Uma coisa eu digo, a oração é um mistério. É um mistério, é um mistério, é um mistério. Como Deus nos ouve e por que nos ouve, é um mistério que precisa ser aceito pela fé, sem racionalizar a coisa. Às vezes eu me detenho. O nosso Deus está assentado num alto e sublime trono de glória. Ele tem que se abaixar para olhar o nosso mundico aqui. Como é que um Deus tão grande vai ouvir a oração de uma figurinha de 1,65 m aqui? Eu não posso racionalizar assim. Eu tenho que me fundamentar nas palavras dele, nas promessas dele. E ponto final. Saber que uma coisa é certa, apesar de pecador. Ainda hoje, orando ali, eu disse: Senhor, olha para mim, olha para essa igreja aqui, através do sangue de Jesus. Olha com misericórdia para as nossas vidas. E faça a tua graça resplandecer nesse lugar, para que todos saiam daqui abençoados. Dá para entender? A própria fé nos dá razões para aceitar aquilo que nós não conhecemos. A fé é essa coisa tão estranha, com um nome tão pequenininho, mas que traz à realidade as coisas inexistentes. Então, gente, nós precisamos nos colocar em ação, porque a falta de ação é outro inimigo da oração. Uma vez conhecida a vontade de Deus, temos que agir. Em outras palavras, temos que ir à luta. Não adianta também orarmos e ficarmos esperando deitado em berço esplêndido. Ele nos dá talentos. Ele nos ajuda com saúde, com mente aberta, com disposição, com força física, mental, emocional, para a gente ir à luta. Senhor, me dá um emprego. E fico dormindo até o meio-dia? Para. Não é por aí o caminho. Senhor, abre uma porta para mim. 8 da manhã esteja em pé e vá para a luta. E Deus vai te orientar à porta que Ele abriu para você. Amém? Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet.